aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Mas agora, eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, saudação às reverendas irmãs da caridade, demais religiosas porventura presentes. Muito importante e fundamental, significativo, que a paróquia tenha escolhido para esta novena, esta festa do Divino, o tema da juventude, o protagonismo juvenil, muito em sintonia com o sínodo que o Santo Padre, o Papa Francisco, acabou de convocar e realizar sobre a juventude. De fato, há um apelo grande da juventude e de resto de toda a sociedade por um protagonismo cada vez maior na história, no tempo, nas realidades mais diversas. E quando o tema desta festa, o tema geral nos lembra, e lembra a vocês, queridos jovens, que vocês são e que a igreja é movida pelo Espírito, nos diz exatamente qual é a força que nos move. Não são as nossas capacidades, embora elas sejam importantes, mas não são fundamentais. Nossa inteligência, nossa força humana, tudo isso é importante, mas o que é fundamental? O que é fundamental é que nós somos movidos pelo Espírito. Também não somos movidos por ideologias, elas passam. A igreja navega pelo oceano da história, como esta grande barca de Jesus Cristo, levada pelo vento do Espírito, navega para além das ideologias. As ideologias passam, a lógica do mundo passa, toda a força do ter, do poder e do prazer, raízes de toda a tentação humana, passam. Nós não somos movidos por elas, somos movidos pelo Espírito. E enquanto movidos pelo Espírito, somos chamados, vocacionados, somos de fato convocados a viver algumas realidades que são fundamentais à nossa natureza de batizados. Uma delas, a que o tema de hoje propõe: sois chamados a ser profetas.
Ser profeta para o cristão não é uma escolha. Escolha é ser ou não cristão. Quando nós recebemos o batismo, foi incutida em nós uma identidade. O sacramento do batismo é um dos sacramentos da igreja que imprimem em nós uma identidade nova. A identidade que o batismo imprimiu em nós, ela vem caracterizada pelas dimensões do próprio Jesus Cristo, pelas realidades do próprio Jesus Cristo. Pelo batismo, nos tornamos Cristo no mundo, outros Cristos. Por isso, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Porque assim é Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, o Rei dos Reis, o profeta por excelência. Então, ser ou não profeta não é uma escolha para o cristão. Para o cristão é escolha ser ou não, viver ou não como cristãos. Se escolhermos viver como cristão, inevitavelmente viveremos e seremos profetas. O Espírito Santo lança sobre nós a força da sua graça para que de fato possamos viver em condições, de forma condizente com esta nossa identidade. Mas, Padre Manuel, finalmente, o que é ser profeta? De fato, é preciso compreender o sentido bíblico profundo do profetismo para, porventura, não confundirmos profetismo com adivinhação, profetismo com capacidades de prever o futuro, qualquer coisa parecida. É muito comum e muito perigoso que essa interpretação acabe eivando a nossa consciência. É preciso buscar o sentido profundo do profetismo bíblico para que possamos, de fato, ser profetas, não conforme alguma ideia abstrata, mas, de fato, como a igreja nos ensina. Para entender o profetismo no sentido bíblico, é preciso falar um pouco sobre aquela primeira aliança feita por Deus com Abraão na construção do seu povo. Do Antigo Testamento, nós sabemos, Abraão foi tirado do povo escolhido por Deus para ser aquela fonte, para formar um povo com o qual Deus faria uma aliança. Essa aliança de Deus, ela é permanente, fiel, profunda, tremenda, porque o nosso Deus é um Deus que, em hipótese alguma, falha no que ele se propõe. Então, se ele fez uma aliança com o povo, e nós podemos ver a eficácia desta aliança, quando o povo foi libertado da escravidão do Egito, e naquele momento, de fato, aquela aliança se manifestou de forma profunda e intensa. Por outro lado, do nosso lado, a aliança é sempre rompida. É muito interessante, um Deus permanentemente fiel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Jesus Cristo, e nós, o seu povo, sempre infiéis, sempre rompendo, sempre reclamando. Não é prerrogativa do nosso tempo, é parte da natureza, da identidade, do jeito de ser, do pecado que habita em nós. Não somos apenas, já nos lembra Santo Inácio de Loyola, não somos apenas fazedores de pecado. Seria fácil se assim fosse, porque quem faz pode deixar de fazer. Somos, mais que isso, pecadores. E quem é, nunca deixa de ser. A natureza do pecado em nós está sempre buscando rompimento, separação de Deus, especialmente quando ele é exigente. Não foi diferente nos primeiros tempos. Não foi diferente com o povo da antiga aliança. O povo da antiga aliança sempre rompia com Deus, especialmente porque tinha inveja dos outros povos. Eles rompiam com Deus, especialmente porque achavam que o jeito de ser dos outros povos
dos povos que não pertenciam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era um jeito ideal. Então aquele povo tinha templos, vamos romper com Deus e construir templos. Aquele povo tinha sacerdotisas e tantas e muitas vezes, sacerdotes e sacerdotisas fora do projeto de Deus, mas é muito interessante, nós também queremos estruturas políticas, queremos força como aquele povo tinha. E assim a aliança era rompida. É justamente, queridos irmãos, queridas irmãs, no contexto dessa aliança rompida, que Deus elege de dentre o povo profetas. É exatamente desta realidade que Deus escolhe de dentro do povo homens que vão profetizar. E o que é profetizar? Primeiro, lembrar a aliança. Lembrar que existe uma aliança feita. Lembrar que existe um Deus que é sempre fiel e que tem um projeto de amor. E por outro lado, denunciar a aliança rompida. O profetismo consiste, portanto, em, por um lado, anunciar o projeto de Deus. Por outro lado, denunciar que nós estamos rompendo com esse projeto. A palavra profética é sempre uma palavra dura. A palavra profética é sempre uma palavra que gera desconforto. A palavra profética é sempre uma palavra que incomoda. Incomoda porque ela não é simplesmente adocicada, mas ela, lembrando o projeto de Jesus Cristo, lembra como nós estamos afastados dele. Ela incomoda, desestabiliza. Não por acaso, com certeza, quis Deus que nessa noite estivéssemos falando de profetismo, ouvindo antes o que Jesus disse aos apóstolos: no mundo tereis tribulações. De fato, no mundo tereis tribulações, porque a própria vida cristã já é anúncio profético. Ser sinal de fraternidade em um mundo onde graça a desunião é sinal profético. Ser sinal de honestidade no mundo onde reina a corrupção é sinal profético. Ser sinal de paz no mundo onde a guerra e as armas parecem dar a última palavra é sinal profético. Não por acaso, quem vive profeticamente, muitas e tantas vezes, colhe o martírio. Será porque a igreja hoje se veste especialmente de vermelho? Não apenas por causa da festa do divino, mas também pela memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, que no século XIX, vejam, queridos jovens, no século XIX, ele, Carlos Luanga, com apenas 19 anos, deu a própria vida em Luanda, em Uganda, para testemunhar Jesus Cristo. E o grupo dos companheiros dele, esses outros companheiros, tinham meninos de 13 anos. Os mais novos tinham 13 anos. Por que eles foram martirizados? Um mártir da igreja sempre é martirizado porque prefere ter a vida no céu do que ter a vida na terra. Ele é sempre martirizado porque a vida dele é um sinal profético no mundo, porque gera incômodo, por causa da fidelidade à igreja, por causa da fidelidade a Jesus Cristo. É esse incômodo, essa desestabilização que o profeta gera. Ser profeta geralmente não faz sucesso. Um profeta não faz sucesso. Por isso que é preciso tomar cuidado com essa maldita palavra, com esta maldita sensação, que muitas vezes permeia a vida da igreja e ultimamente parece de uma forma ainda mais escandalosa. O sucesso. O sucesso não é próprio do profetismo.
Porque o profeta ele sempre está remando na contramão da lógica do mundo. O profeta ele sempre está remando de acordo com os caminhos do Evangelho. E os caminhos do Evangelho, inevitavelmente, vão de encontro à lógica e à proposta do mundo. Não por acaso Jesus falava que as portas do reino são estreitas e que é preciso ter medo das portas largas. As portas largas do sucesso estão na contramão, diametralmente opostas à lógica do profetismo. Quando a paróquia de vocês e quando a igreja nos lembra desta dimensão profética, numa noite como essa, com certeza está nos dizendo: corra o risco de seguir Jesus Cristo. Não se acomode com a dinâmica do mundo. Vejam os exemplos dos jovens que deram a sua vida de forma cruenta, dando o próprio sangue como Carlos Luanga, ou de forma incruenta, queimando-se como vela no altar para iluminar a realidade tantas vezes sombria. Seja assim. Corra o risco. Não se acomode com a natureza humana que vai na lógica do mundo, que vai na onda. Ao contrário, rime contra a maré. Isso é ser profeta. O profetismo tem muito mais a ver com o viver do que com o falar. O profetismo é um jeito de ser, um saber de que lado está na história, um tomar decisões, um fazer escolha por Jesus Cristo. O Evangelho não suporta os mornos. Nós sabemos o que Deus fará conosco se assim formos no momento definitivo. O Evangelho precisa do radicalismo do amor. Ou vivemos dele, ou não somos cristãos. E o radicalismo do amor é profético. Peçamos ao Espírito Santo, nesta noite, a graça da abertura ao seu vento impetuoso, a graça da abertura ao seu fogo abrasador, a graça da abertura aos seus dons infinitos, por isso 7, para que de fato possamos viver profeticamente no meio do mundo, assumindo as consequências desta abertura e desta adesão. Que Deus mesmo nos ajude. Amém. Aleluia, aleluia.